Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento a que me estejam aqui a seguir, aqui neste canal das 12 oficinas, aqui neste que é o método do Político de Topo, ou se preferir, o Programa Político de Topo. E hoje trago aqui uma aula que tem muito que ver com a lição 22 das 48 Leis do Poder e que também consta do livro de Maquiavel, que têm sido as duas obras-base aqui das nossas lições da oficina 10, que é o Parlamento, e o Parlamento tem muito que ver com o serviço público e com a política, mas sobretudo com a atividade política, que as regras não escritas da ciência política, porque ela também é uma ciência, e da atividade política, e portanto hoje estamos aqui na criação dos cultos, ou seja, dos séquitos, no fundo da criação do grupo daqueles que fielmente nos seguem e que podem ser aqui usados como uma base de estrutura para chegar mais longe na atividade política. Portanto, como construir uma base leal de seguidores e consolidar poder, ou seja, ninguém ganha nada isolado e, portanto, o isolamento é inimigo de qualquer construção social e estas, como oficinas coletivas, oficinas do coletivo, as oficinas sociais, têm que ver também com esse tipo de organização. É evidente que estamos aqui perante a organização do poder público, do serviço público, estamos aqui sempre em organizações que não são, digamos assim, privadas, mas sim públicas, estamos sempre no domínio do público, da imagem pública e, portanto, estamos aqui também no âmbito dos partidos políticos, não é? No fundo, os cultos dentro daquilo que é a política são os cultos de personalidade, a forma como se conduz um culto de personalidade dentro de um partido político, no fundo é a temática que eu trago aqui hoje, ou aquilo que eu quero aqui refletir, é até que ponto é que se cria este tipo de seguimento do líder e como é que se trabalha a partir do líder a existência de um culto a um conjunto de seguidores, uma base leal de seguidores que depois permite consolidar o poder dentro do partido e depois, consequentemente, dentro do Estado, quando já estamos em pleno domínio do serviço público, ou seja, quando já institucionalizamos em matéria de termos sido legitimados pelo voto popular, quando estamos em democracia, ou quando, de alguma forma, consolidamos a nossa posição de poder através de meios não democráticos, quando não estamos em democracia, mas que verdadeiramente tem a ver com esta ligação e como é que isto funciona em termos psicológicos e de manipulação. Mais uma vez, em termos de análise de texto, partindo aqui da lição 22 das 48 Leis do Poder, a ideia de criar um culto para consolidar o poder não é nova. Aliás, Maquiavel, no Príncipe, também dá essa indicação e também nos diz que essa é uma forma, digamos, de aumentar a influência e conseguir construir uma rede e uma estrutura que lhe permite depois potenciar e aumentar a sua rede de poder, portanto a criação de seguidores leais para executar tarefas e proteger o líder. Portanto, o líder aparece como alguém que resolve, que é independente, que é autónomo, mas que de alguma forma tem estes seguidores que o protegem e o apoiam e o seguem e de alguma forma acabam por seguir aquele que é o conjunto de princípios e valores que o mesmo enuncia. Isto leva a um fortalecimento pessoal, ao usar os seguidores como escudo e força de trabalho, ou seja, eles são simultaneamente a base de apoio, não é? No fundo, como faz o Trump, com a base maga, um conjunto de seguidores quase fanáticos que o vão defender até à morte e que muitas vezes tomam eles as culpas para defender o líder, de forma a que o líder fique sempre protegido em termos daquilo que é a sua imagem pública e a forma como é percebido socialmente, e nomeadamente por quem vota ou por quem tem o poder ou aparentemente o poder, e portanto estes seguidores são simultaneamente um escudo, mas também uma força de trabalho, ou seja, são eles que no fundo preparam os textos e a forma como o líder se apresenta. Portanto, isto é sempre muito baseado na manipulação e na autoridade. As relações com a ciência política e relações internacionais, ou como é que isto se conecta, esta lição 22, de criar um culto e permitir que esse culto estruture, entre aspas, a sua própria forma de ser e estar, tem muito a ver com as ideias de Max Weber da autoridade carismática. Este autor é absolutamente essencial, ele é um autor, digamos assim, que não pode ser evitado, que não pode ser, portanto, é um autor central da ciência política, mas sobretudo aqui da ciência da organização. Ou seja, Max Weber está muito ligado dentro da sociologia e da ciência política à organização, à estruturação, à criação de estruturas, àquilo que é a burocracia, não é? A base da burocracia. E a burocracia tem muito que ter por base uma autoridade carismática. O carisma, digamos, do líder é aquilo que cola, entre aspas, as diferenças entre o séquito
não é? O culto, entre aspas, que segue aquele líder. Portanto, isto está claramente conectado com sociologia e ciência política. Depois, o uso do culto como mecanismo de controle interno e estabilidade. O culto serve não só para fora, para consolidar a imagem e a estrutura e como escudo, digamos, aos ataques que vêm de fora, mas ele serve também para determinar um padrão que é seguido pelos outros e acaba por ser uma forma de controle interno e estabilidade do próprio partido. Em termos de realismo, da filosofia realista, ele está muito conectado também com a manipulação da opinião pública para coactar ou de alguma forma limitar a liberdade de expressão. Ou seja, através da manipulação da opinião pública, acaba por haver aqui um direcionamento da própria liberdade de expressão para aquele que é o contexto que interessa aqui em matéria de ciência política. A conexão com as 48 leis do poder, portanto, aqui muita questão da Lei 11, não é? Mantenha as pessoas dependentes de você, ou seja, a questão aqui é importante, aqui deste ponto de vista, e, portanto, esta lei, a Lei 22, está muito ligada também à Lei 11, não é? Aqui quando pensamos na obra de Robert Greene, manter as pessoas dependentes de si é aquilo que acontece no culto. Quando nós temos o séquito ou o culto construído que segue o líder, é muito a partir de uma relação de dependência do líder, daquele que está à frente, que é considerado, digamos assim, o Messias, aquele que é o Salvador e qual os outros seguem. Aliás, há até cartazes do André Ventura que vinham muito com vou salvar Portugal. A natureza salvífica do líder acaba por ser muitas vezes aqui aquilo que estabelece esta dependência do líder, daquele que é, digamos, o que conecta e estrutura, digamos, todo o movimento. Depois a Lei 27 joga com as necessidades das pessoas, aqui a questão das necessidades serem usadas como arma de arremesso, e depois, que também é uma lei importante, a Lei 17 e 48 tem a ver muito com o cultivar ou a cultura da popularidade e também da imprevisibilidade. Convém que o líder seja imprevisível e faça coisas que os outros não estão à espera. No fundo, quase à semelhança da figura crística, os milagres, não é? Alguma coisa que é feita e que altera, digamos assim, mas que mostra a superioridade mental e intelectual do líder, que leva depois os outros atrás e que os faz, de alguma forma, ter o seu papel no séquito e legitimar, não é? No fundo, que leva os outros a legitimarem-se a partir do líder. No fundo, como no futebol, não é? O ídolo, o jogador, acaba por ser aquele que faz com que as pessoas se sintam quase iguais. E este mimetismo entre o seguidor e aquele que é seguido, o líder, acaba muito por funcionar aqui também com esta cultura digamos, de uma popularidade, mas também de uma imprevisibilidade. Que conexões é que existem à obra de Nicolau Maquiavel, ou seja, do Príncipe de Maquiavel? Então encontramos essas semelhanças ou esta existência, digamos, da criação do séquito, dos seguidores e da forma como é que isto deve ser gerado, não é? Esta seita protetora, digamos, do líder. E isto vem muito no capítulo 6, 9 e 18, quando o Nicolau Maquiavel, no Príncipe, nos fala da manipulação da percepção para garantir a fidelidade. Não é? Sempre que nós pensamos nesta ideia que vem nos capítulos 6, 9 e 18, de manipular as percepções para garantir a fidelidade, nós estamos aqui dentro da ideia de criar o séquito. Depois, a crueldade e a clemência, que acabam por moldar aquela imagem do líder que é magnânimo, mas que é poderoso, e ele tanto é capaz de perdoar como é capaz de castigar. Isto aparece muito no capítulo 17 da obra de Maquiavel. Ou seja, estes capítulos, o 6, o 9, o 18, em termos daquilo que são as percepções e as manipulações, e o 17 acerca da imagem do líder cruel e clemente ao mesmo tempo, são as bases para a criação do culto como exército interno e leal que irá apoiar, digamos assim, o líder naquilo que é o seu crescimento. Então, o exercício prático em duas partes. Hoje trago-vos aqui duas partes de exercício prático. Então, a primeira é identificar as suas qualidades carismáticas, e temos aqui uma primeira parte do exercício que é mais vocacionado para o seu autoconhecimento e para um desenvolvimento da personalidade interna. Criar uma imagem pública forte, baseada nestas qualidades carismáticas que identifica em si mesmo, e a partir daqui a criação da imagem, não é? A partir da sua capacidade pessoal. Depois, relativamente a aqui criação de uma narrativa, isto é sempre importante, ou seja, você vem de algum lado e vai chegar ao outro lado e tem pelo caminho, digamos assim, o percurso do herói, não é? O conjunto das dificuldades, adversidades que você foi vencendo e transformando, o que se cria e desenvolve numa narrativa inspiradora, onde você explora as necessidades emocionais dos seguidores
para atingir os seus objetivos. Ou seja, você ao mesmo tempo cria a sua narrativa de herói, você também vê as necessidades emocionais dos outros, dos seguidores, e preenche essas lacunas através do desenvolvimento da sua própria narrativa inspiradora. Já a segunda parte do exercício prático, não é? Ou seja, você primeiro cria aquela narrativa, cria aquela imagem de capacidade, de líder, de alguém que leva atrás e que consegue recolher no outro, a partir das suas qualidades pessoais, uma aderência. A aderência é essa que você vai desenvolvendo e aumentando. Você deve criar também um sistema de recompensas. Este será talvez aqui o passo da segunda parte. Para quê? Para, através de um sistema de recompensas, de uma estruturação, manter o controle e a tal liberdade aparente, ou seja, parecer que são os outros que vêm a você e não você que vai aos outros. E aqui também uma das primeiras leis do poder. Depois reflita sobre os desafios éticos da lealdade cega, ou seja, até que ponto é que, do ponto de vista ético, isto é benéfico ou, pelo contrário, pode ser um tiro nos pés relativamente àquilo que você verdadeiramente pretende, em termos de aumentar o seu domínio e o seu poder sobre os outros. Finalmente, e em conclusão, temos aqui a criação daquilo que é uma rotina, não é? Ou seja, com base neste exercício de criação de líder carismático, em que você vai criar a sua própria imagem e culto, em que você cria um culto e cria um séquito, você vai também perceber até que ponto é que consegue, com aquele exercício de registro de rotina e implementação de 15 dias de trabalho, 15 dias de reflexão, 15 dias de trabalho, 15 dias de reflexão e novos 15 dias de trabalho, 15 dias de reflexão, consegue aplicar o carisma ao controle emocional e a narrativa simbólica, desenvolvendo obviamente estes princípios e criando um culto poderoso enquanto estratégia de poder. Basicamente era isto que eu vos queria trazer hoje aqui enquanto reflexão sobre a criação do culto, enquanto também instrumento e técnica base para você desenvolver as suas capacidades de aumentar o poder. É mais uma lição do método do Político Topo ao programa Político Topo. Esta que foi a vossa 22ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.